Parece que o tempo passa e nada acontece. Você não evolui. Aquela lembrança sua e a visão que você tem de você mesmo parece que só piora. Mas o que é isso? O que a espiritualidade tem para dizer sobre isso? O que ela vem para te mostrar? E tudo começou com esse meu processo. Um processo que foi muito, mas muito difícil e parecia impossível. Sabe aquela pessoa que olha para si mesma e pensa: meu Deus, se depender de mim, estou lascado. Vai ser difícil e impossível. Foi exatamente assim que eu me olhava e acreditava, porque um olhar sobre mim era de tamanha decepção e falta de confiança de que eu poderia fazer algo para mudar minha realidade, que eu teria que aceitar a primeira proposta, primeira coisa que viesse até mim, seja de trabalho, seja de profissão, qualquer outra coisa que poderia vir, faculdade. Mas o meu problema era que não buscava muito autoconhecimento, e isso impediu muito o meu processo de evolução e entendimento de que eu podia e posso muito mais do que eu poderia imaginar. Mas antes, eu teria que me aprofundar no meu ser, para ver o que eu precisava para ter essa capacidade, essa motivação que todas as outras pessoas tiveram. E com isso, eu comecei a ir fundo, estudando pessoas que bem-sucedidas, pessoas que já ganharam muitas coisas e para mim servia como referência. Mas, claro, como muitos falam, que ajudou, para mim não ajudou em nada. Eu ficava mais confuso e pensava, como que eu vou ser essa pessoa? E quanto mais eu pensava, mais me frustrava, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e pensava demais. E tudo ao mesmo tempo me distraía. Então, se eu fosse estudar, ou quando eu ia estudar, não conseguia prestar atenção em nada, porque era 100% de distração. Focava no barulho ao redor, mas não na aula. Não conseguia escrever, não conseguia fazer nada. Pensava, pronto, sou uma pessoa muito burra. Muito, e eu fiquei isso minha vida toda, nesse processo, pensando, cara, eu tenho alguma coisa de diferente. Mas tudo que me mostram, me apontam, não faz diferença. Eu não quero seguir por esse caminho. Não me vejo nesse processo. E aí veio a grande virada de chave. Olha que incrível. Percebi que ao longo dessa trajetória e ao longo da trajetória de amigos, pessoas próximas, no geral, as pessoas elas tinham algo muito em comum. As pessoas ao redor via o potencial, até mesmo sentia inveja ou a palavra mais bonita é admiração. Mas aquela pessoa se depreciava. Era uma pessoa que não via seu potencial. E com isso, eu percebi que o grande problema para você evoluir é não olhar o seu processo. Que idiota, Felipe. Não, não é idiota. E eu vou te contar o porquê. Eu vou te contar que eu demorei tudo isso para descobrir essa coisinha tão simples que hoje em dia faz eu evoluir sem muito menos eu pensar. Mas por que tudo isso? Como? Me conta, para de enrolar, Felipe. Chega, chega, chega. Que 4 minutos e 15 enrolando? Vamos lá, então. Grande processo é você viver um dia após o outro. Mas calma que não é só isso, tá? Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para vídeos como esse, tá? Grande processo é você viver um dia após o outro e ver as tuas evoluções e os teus tropeços. Tudo isso faz você crescer. E naturalmente, a sua evolução, que antes era aqui, ou reto, ou para baixo, vai para cima. Mas não é o grande ponto de você evoluir, é o ponto de se olhar.
gente não tá falando em evoluir apenas, mas sim de você olhar para você mesmo e ver. Eu sou uma pessoa braba, uma pessoa boa. Evoluir e tenho capacidade de dominar esse mundo se eu quiser. Tá, tô entendendo. Tá, vamos lá. Você começa a ver sua vida dia após dia. Seja antes de dormir, antes de acordar, seja do antes, ontem ou amanhã. Ontem ou amanhã fica difícil, né? Mas recapitula a sua vida. E faz isso todo momento. Por quê? Para você reforçar no seu cérebro e no seu espírito as coisas que estão acontecendo. É muito fácil a gente, ser humano, olhar para si e ver todo o potencial que temos, porque a gente não vê todo esforço que fazemos. Você pode até falar, tá, mas eu vejo todo esforço que eu faço. Então você se admira, você tem a convicção do seu potencial. Então o que te impede de conquistar tudo que você quer? E esse fator é muito, mas muito importante de você, que você consiga enxergar todo o seu caminho, toda a trajetória, mas não peço que você só olhe uma vez e acabou. Isso não vai transformar a pessoa que você quer ser. Isso vai fazer você olhar, tudo bem, já fiz isso, ok, mas entender quem você é, ou melhor, quem você era e quem você é agora. E naturalmente cada degrau de evolução. Desde o primeiro momento, se quiser, posso fazer uma anotação e vai recapitulando até os detalhes menos importantes que para você não é importante. Que você vai ver que eu consegui subir no dia um degrau. No dia 2 eu subi um e meio com muita dificuldade. Mas antes disso, o que você pensou? Você pensou que poderia ou saberia subir esse degrau? Não, não pensei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. E é isso que é uma mentalidade, é uma crença que precisamos estar trabalhando, que é pegar, mostrar para você que aquela crença que não era possível, tu fez ser possível, até nos pequenos detalhes. Quando você pegou o pequeno detalhe e encaixou na sua vida, o que era grande também se torna transformador, e o que é pequeno se torna transformador mais ainda. E você entra num grau de evolução que você consegue se ver, entender que você é uma pessoa braba, uma pessoa cheia de potencial, confiante e capaz de dominar tudo. E é esse o segredo que eles não te contam. Pensou que seria algo deslumbrante ou algo muito difícil? Não. É entender esses detalhes que faz realmente a diferença. E que você precisa começar nos pequenos detalhes sempre. Abaixo, não é acreditado sempre abaixo. Não é só sobre começar a trabalhar de baixo, mas sempre ver que você começa no primeiro degrau ou abaixo do primeiro degrau. E você precisa ver não só os primeiros passos para chegar no primeiro, segundo, terceiro degrau, mas o que você pensou na hora de dar os passos. Porque certamente a tua mente te colocou negatividade, ela duvidou do seu processo, capaz que você vai conseguir subir. Você não tem essa mentalidade, você não sabe subir degraus. Tô dando um exemplo. Claro que subir degraus é fácil, mas coloque isso em qualquer área da sua vida. Seja de conseguir um trabalho, seja de começar algo novo, digital, que você não consegue começar algo no digital, porque tem uma crença de que só consegue ganhar dinheiro quem trabalha fisicamente, ou que quem trabalha no digital é só golpe. Digamos, vários exemplos. Caso vocês queiram que eu me aprofunde, escreve aqui aprofundar ou quero mais nos comentários, para mim entender que eu faço mais um vídeo sobre isso. Mas o grande ponto disso tudo é ver essas importâncias, esses detalhes que você vai encontrar, essas nuances, como tanto falam, e criar uma escada, um grau de evolução que você se torne uma pessoa confiante. Porque eu já ganhei muito dinheiro ao ponto de não confiar que eu tinha feito isso. E sempre uma pessoa muito segura
tive muita dificuldade em entender esse mecanismo, mas eu trago para vocês com muito amor e carinho. Não se esqueça de inscrever para vídeos como esse. Gratidão a todos.